Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos então ver exemplos de HTML, né, com títulos, parágrafos, outros elementos textuais e imagens. E também nós vamos falar um pouco sobre links, né, que são elementos essenciais aí para um documento HTML. Eu estou aqui com o meu VS Code aberto, né, estou executando também o Live Server em um exemplo HTML que eu preparei, né. Então nós temos aqui um documento. Tem aquela, né, o cabeçalho aqui, como de costume, o elemento head com alguns metadados básicos, né? E aqui tem o nosso corpo, que é o que nos interessa nesse momento. Então, o primeiro elemento que nós temos na página é o elemento H1, que é um título, mais especificamente um título de nível 1, um título principal da página. Observem que ele é formatado ali no navegador com uma fonte maior para dar esse destaque, que é como se fosse um título principal do documento. E nós temos em seguida um parágrafo, né? São dois dos elementos aí mais comuns, né, principalmente para a questão de formatação de texto em HTML, né, a marcação de texto. Os títulos também eles têm variantes ali do elemento H1, H2, H3 até o H6 para diferentes níveis de título, né? Normalmente a gente usa isso para seções e subseções dentro de uma página, né? Dentro de um artigo. E aí nós também podemos fazer um conjunto de marcações, né, em trechos de texto, né, para dar alguma semântica especial. Então a gente pode, por exemplo, enfatizar uma palavra. O, o navegador normalmente vai exibir ela em itálico, né, mas essa exibição depende do navegador, mas é o mais comum. E a gente usa para isso esse elemento EM, né, que é de ênfase. Nós também podemos dar uma ênfase mais forte com o elemento strong. E aí, normalmente, o navegador vai mostrar ele como negrito, né? A gente tem aqui esse texto aqui em negrito, então. Mas isso, mais uma vez, depende do navegador, né? Essa estilização. E, por fim, a gente pode também usar esse elemento aqui, mark, para destacar um texto como se fosse um marca-texto ali, né? Ele mostrou aqui num fundo amarelo. Então, esses são elementos aí para destacar, né, alguma palavra, algum trecho aí ao longo do texto. Existia, né, existe historicamente no HTML os elementos I e o elemento B, que eram itálico e negrito, né, respectivamente. Isso hoje em dia não é mais recomendado, né? Não devemos mais usar esse tipo de elemento. Por quê? Né, nas primeiras versões do HTML eles existiam, mas chegou-se num momento ao longo da evolução da tecnologia, né, onde houve uma melhor separação entre formatação, né, estilização e a semântica do documento. Né? Itálico e negrito tem muito mais a ver com formatação do que com uma semântica, né? Do que com o conteúdo. Então, por exemplo, quando a gente fala ênfase, a gente não está especificando que é itálico, né? Mas é uma marcação semântica e você quer enfatizar aquele termo. Então, hoje em dia, né, não devemos mais usar esse tipo de elemento, embora eles existam aí. Podem ser que vocês se deparem com eles, né? Priorizar aí o ênfase, o strong e outros elementos mais semânticos. Utilização, né, ficar por conta do CSS, que nós vamos ver aí no próximo capítulo. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode marcar um trecho de texto como código-fonte, e aí a gente usa o elemento code, né, isso aí para gente que mexe aí com programação, vai escrever um artigo técnico é bem importante. Normalmente o navegador vai usar uma fonte monoespaçada, né, para representar o código. E aí também a gente pode, né, um outro elemento semelhante que existe é o KBD, né, de keyboard, para marcar alguma entrada de teclado, alguma coisa desse tipo, né, mas também vai usar uma fonte monoespaçada para representar o elemento. Outro
né, ponto importante. Um parágrafo, né, você vai escrevendo ali, não interessa se você coloca quebra de linha nele, né, o comportamento padrão aí do navegador. Aqui, na verdade, eu estou formatando ao salvar, então nem deu certo, né, quando eu coloquei a quebra de linha, o formatador tirou. Mas se eu tenho uma quebra de linha aqui, ela não vai se refletir numa quebra de linha no documento, né? O navegador vai quebrar a linha automaticamente quando chegar ali na margem direita. Mas se a gente quiser obrigatoriamente ter uma quebra de linha, a gente pode usar o elemento BR. Para dar para testar isso melhor, eu vou tirar o format on save para a gente testar, né, esse comportamento. Então é que agora eu consigo adicionar quebras de linha aqui onde eu quiser. Vou salvar, mas observem que só houve quebra de linha onde tem um elemento BR. O número de espaços também, gente, ele não é considerado, né? Aqui entre a palavra podemos e o forçar, eu coloquei um tanto de espaço, mas observem que continuou com um único espaço aqui. Então, normalmente, o que acontece é o HTML ele vai considerar todos os espaços em branco ou mesmo um conjunto de quebras de linha como um único espaço, né? Esse é o comportamento padrão. Tem como mudar ele, né? Depois a gente vai até ver isso, mas o padrão é então considerar vários espaços como um apenas, né? E ignorar essas quebras de linha no código. Ok, gente, o que mais que nós temos aqui então de formatar texto, né? Podemos usar o elemento sub e o elemento sup para colocar texto subscrito, né, como aqui em H2O, ou sobrescrito, né, como em fórmulas matemáticas aqui, x ao quadrado. Então, elemento sub e elemento sup. Agora vamos falar um pouco então de imagens, né? A gente já falou aí bastante de texto. Imagens são inseridas com o elemento img, né? Então aí o elemento img ele tem um atributo src que indica o caminho da imagem. Aqui no caso eu estou passando um caminho estrela.png porque existe esse arquivo aqui estrela.png aqui no mesmo diretório aqui que eu estou, né, que é esse diretório aqui. E aí vai exibir então essa imagem aqui buscando o arquivo PNG. O arquivo poderia ser um JPG ou algum outro arquivo de imagem, né, que o browser suportar, sem problema nenhum. Então, coloquei aqui uma imagem passando o caminho desse estrela.png e passei também imagens barra cachorro, que eu tenho aqui uma outra imagem dentro de uma subpasta, né, chamada imagens e o nome do arquivo é cachorro.png. Então apareceu aqui no nosso navegador essas imagens, né? Notem que elas apareceram com o tamanho natural delas, né? Então a imagem ela tem lá um tamanho em pixels e se você não especificar nada, ele vai usar esse tamanho padrão da imagem, né? O tamanho nativo da imagem. O que mais que a gente tem aqui nesse elemento? Nós temos um atributo alt. O atributo alt ele é como se fosse um texto alternativo que o navegador pode usar para representar a imagem se numa situação, né, onde não há uma representação visual do conteúdo. Como assim? Por exemplo, né, para questão de acessibilidade, ferramentas de leitor de tela, né, quem não deficiente visual não vai ver a imagem, mas o leitor de tela pode usar esse texto alternativo aqui para narrar a imagem para a pessoa, né, para entender do que se trata. Se a gente coloca um alt vazio, o navegador vai entender isso que a imagem ela não é importante para o entendimento do conteúdo. Então ela não vai ser normalmente narrada num leitor de tela, né? Se ela tem um conteúdo, isso significa que ela tem alguma importância e essa descrição aí é usada então. Um ponto importante sobre imagens, né? Esse atributo src, ele é o caminho ali para a imagem e ele pode
ser um caminho, né, uma URL absoluta, né, para uma imagem que está até em outro site. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma imagem do logo da Google, que eu peguei lá do site principal da Google. Nesse caso, o SRC tem uma URL completa aqui, né, inclusive com o protocolo, né, dois pontos barra barra, e o caminho completo da imagem. Esse aqui é um link relativo, porque é para uma imagem que está aqui hospedada aqui no mesmo no site, né? A gente vai falar mais sobre link relativo daqui a pouquinho, quando a gente for falar de link. Então isso aí é o principal de imagem, né? Nós ao longo aí do módulo, provavelmente nós vamos usar esse elemento e a gente pode falar algum detalhe a mais. Ok, links agora, né? Então, elemento aí importantíssimo para um documento web. E a gente usa o elemento A, né? O nome é bem curto. A é de anchor, né? Uma âncora, mas usei só a primeira letra. E até por ser um elemento muito usado, ele tem um nome curto, né? E aí o A ele tem o atributo href, que vai ser o caminho do nosso documento, do nosso link. E o conteúdo do elemento A vai ser o texto que vai aparecer. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um link para outro documento e apareceu ali no nosso navegador. E naturalmente eu vou clicar, ele vai ir para essa outra página, né? Notem que o elemento A ele é um elemento que tem conteúdo, né? Enquanto o elemento IMG ele é aquele tipo de elemento vazio, ele não tem conteúdo, né? Eu não posso colocar aqui uma tag de abertura e fechamento, por exemplo. Quer dizer, o poder eu até posso, né? Mas isso é um HTML inválido, digamos assim, né? O navegador ele não vai ter um comportamento bem definido para esse caso, não. Né? Esse aqui é um HTML inválido, ele vai fazer o melhor possível para exibir isso aí que a gente está tentando colocar. Ok, então voltando aqui aos nossos links, né? Vamos falar agora um pouco dessa diferença de relativo para absoluto. Aqui eu tenho um outro exemplo de link, nesse caso absoluto, né? Eu estou colocando a URL completa de uma página que é no próprio servidor aqui, tá, gente? Mas aí eu tenho que colocar http, dois pontos, barra, barra. O, o endereço do servidor é a porta, né? E aí sim, aqui todo o caminho completo do documento. Eu estou executando o live server nesse diretório aqui, né? O diretório código que eu estou com ele aqui, ele tem essa subpasta C02HTML, A02 texto, imagens, links. Então estou indo o caminho completo aqui para chegar nesse arquivo página 3, né? Então esse é um link absoluto. Esse link aqui de cima, ele é relativo. E ele vai ser relativo ao quê? O link, quando ele não começa com barra, ele vai ser relativo ao diretório que você está. Então eu estou aqui no arquivo index, é o arquivo que a gente está exibindo, né? E então o arquivo página 2 está no mesmo diretório, então se eu colocar o caminho dessa forma, ele vai encontrar. Eu também posso colocar com um ponto barra. O ponto indica o diretório atual. Então dá na mesma coisa. Né? Se a gente seguir aqui o link, vai cair na página 2 do mesmo jeito. O que eu não posso fazer? Eu não posso fazer isso daqui, ó, colocar barra página 2. Quando o caminho relativo começa com barra, aí ele tem uma outra semântica. Né? O caminho relativo com barra, ele na verdade é relativo à raiz do servidor web. Se eu tentei acessar aqui, observem que deu uma página não encontrada. A raiz do servidor web, quando a gente está usando o live server, é o diretório onde nós executamos o live server. E eu não executei dentro dessa subpasta aqui. Eu executei dentro da pasta código. Né? Então, se eu quisesse colocar um caminho relativo à raiz, ele teria que ser esse caminho aqui, né? A partir do diretório que eu executei o live server.
né? Se eu abrir aqui agora, vai funcionar normalmente, né? Então, assim, nós temos essas três opções, né? Link absoluto, endereço completo com o protocolo e tudo mais, link relativo ao diretório atual e link relativo à raiz do servidor. Em geral, é mais recomendado usar links relativos, né? Porque se eu chegar aqui, por exemplo, e mover essa pasta toda para outro lugar e os links aqui dentro desses documentos forem relativos, né? Eles vão continuar funcionando da mesma forma, né? Então, normalmente a gente usa mais links relativos para tornar aí o mais flexível aí essa questão de movimentação, né, de subpastas. E o último detalhe aqui, né, a última questão sobre links que eu gostaria de mostrar é que um link ele pode abrir na mesma, na mesma janela que a gente está, né, na mesma aba, como são esses links aqui que eu coloquei, ou ele pode abrir numa nova aba. Para abrir numa nova aba, né, que abriu uma segunda aba, não fechou a primeira, nós podemos usar um atributo target com o valor underscore blank, né? Esse é um valor especial aí que a gente pode usar no atributo target, né? O target ele tem outros valores possíveis, mas aí eles interferem mais quando a gente está usando um elemento que chama iframe, né? Ou usando frames na página, que são elementos que colocam uma página dentro da outra. Aí você pode controlar se quer abrir um link dentro do frame ou na página pai, esse tipo de coisa. O mais comum é a gente usar realmente o target para abrir páginas em outra aba, né? Outra janela ou outra aba. Hoje em dia os navegadores abrem em outra aba. Então, com isso aí a gente tem aí um exemplo aí já desses elementos principais, né? Texto, imagens e links. O basicão aí do HTML. Aí na próxima aula nós vamos falar de outros elementos. Até mais então.